Meus amigos, boa noite a todos. Mais uma noite de reflexões, de aprendizado. Nós estamos com a oportunidade de hoje ouvirmos o Douglas Gianotti. Ele estará abordando o tema Reflexões sobre o Suicídio. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Na verdade, o tema de hoje se reveste de um tabu muito grande e as pessoas não querem falar sobre esse problema que é o suicídio, E o Espiritismo, ele enfrenta essa questão. O Livro dos Espíritos, Kardec trata dessa questão do suicídio. Creio que seja por isso que Divaldinho deve ter colocado esse tema para a gente discorrer na noite de hoje. E é um tema bastante interessante, porque muitas pessoas têm dúvidas. O que acontece com o espírito do suicida? O que vai acontecer com ele na vida espiritual? Que sorte que está reservada, Porque as religiões, elas se divergem em relação a isso. Algumas falam que o espírito de um suicida ele está condenado ao fogo eterno do inferno. Outras dizem que, conforme a circunstância, a sorte dele é diferente, porque Deus é misericordioso. E o Espiritismo, o que será que ele fala sobre isso? Então, é um tema que é bastante importante, mesmo porque os índices de suicídios no mundo, eles vêm aumentando assustadoramente. É questão já de saúde pública. E o mais interessante, aí nós não estamos falando nada ainda sobre religião, as campanhas de prevenção ao suicídio, elas podem ser eficientes. E elas podem surtir o efeito que é fazer o quê? Com que esses índices que estão crescendo vão se reduzindo e vão acabar, a gente não vai ter nunca, mas que eles possam reduzir-se significativamente. Então, a gente tem que tratar dessa questão. Olha só o que a gente fala, a primeira coisa. O que é o suicídio? É o ato intencional de matar-se a si mesmo. O ato intencional, ou seja, a pessoa resolveu intencionalmente pôr cabo à sua própria vida. Isso é o suicídio. Olha só, olha os índices como são alarmantes. Mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídios por ano no mundo. O que vale dizer, a cada 40 segundos, uma pessoa está se suicidando. Quando nós terminarmos essa palestra, 90 pessoas no mundo se suicidaram. Então, a gente precisa realmente tratar, abordar esse assunto com bastante percussiência, com clareza, para que a gente saiba compreender e o que fazer também para evitá-lo. Olha lá, trata-se de uma das principais causas de morte entre adolescentes e adultos com menos de 35 anos de idade. É a quarta causa de morte entre 19 e 29 anos. E uma coisa interessantíssima, para cada 4 suicídios, 3 são de homens, 1 de mulher. Então, os homens precisam prestar mais atenção, porque são os que têm deixado a vida pela porta do suicídio mais frequentemente. Há uma estimativa de que 10 a 20 milhões de tentativas de suicídio ocorram a cada ano em todo o mundo. Ou seja, para cada um consumado, tem 18 tentados. Então, são índices que a gente precisa realmente prestar bastante atenção. Li recentemente uma reportagem da OPA, que é um braço da ONU, na Organização Mundial de Saúde das Américas, que o suicídio na Europa e nos países do primeiro mundo, eles vêm caindo. Só que nas Américas, o índice de suicídio vem subindo. Como fazer para reverter isso? Como é que se reverte essa questão? Então, são coisas que a gente vai abordar na noite de hoje. Bom, as causas mais comuns de suicídio são essas aí, transtorno mental ou psicológico. Mais de 90% das pessoas que cometem suicídio, elas estão passando por um transtorno mental ou psicológico. Aí, dentre eles, hoje, o que mais se fala é a depressão. A depressão passou a ser quase que uma pandemia também, porque as pessoas, principalmente agora que a gente está vivendo nesse mundo pós-pandemia do Covid, a depressão tem atingido índices também alarmantes, que é, obviamente, um transtorno mental. Está lá, um transtorno mental psicológico, depressão, transtorno de bipolaridade, esquizofrenia.
Outro que não é transtorno mental, é da livre iniciativa da criatura, que é o alcoolismo, né? E abuso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Aí depois vem as segundas causas aí que são menos correntes. Dificuldades financeiras ou emocionais. Emocionais quando a criatura perde um ente querido, um divórcio que não se resolveu, esse tipo de coisa. Também desempenha um fator significativo. Essas daí são as causas mais frequentes que levam as pessoas a cometerem o suicídio. Essa Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicídio, ela dá algumas dicas para a gente, para que a gente possa agir preventivamente quando na nossa família, um amigo, tem alguma propensão a cometer o suicídio. Por isso que a gente está falando muito de prevenção. E aqui ainda nós não estamos falando nada ainda sobre a ótica do espiritismo. Nós estamos falando aqui de questões que são estatísticas, né? Essa associação aí elencou quais são essas situações que a gente precisa entender, né? Então, olha lá, os suicidas estão passando quase que invariavelmente por uma doença mental que altera de forma radical a sua percepção da realidade e interfere em seu livre-arbítrio. Vamos prestar bastante atenção nisso. Eles estão passando por uma doença mental, um transtorno psicológico que interfere no livre-arbítrio. O que a gente falou agora há pouco que é o suicídio? Ato intencional de matar-se a si mesmo. Será que a criatura que está passando por uma doença mental, que interfere de forma radical no seu livre-arbítrio, ela pode ser considerada que tenha um ato intencional, ou seja, premeditado disso? É coisa que a gente precisa pensar. Outra coisa interessante, o tratamento da doença mental é o pilar mais importante da prevenção do suicídio. Após o tratamento da doença mental, o desejo de se matar desaparece. Então, se a criatura que está ao nosso redor começa a demonstrar uma ideação suicida, é preciso tratamento. A criatura que está sofrendo transtorno psicológico, doença mental, ela precisa de tratamento. E o tratamento, onde que é? Tratamento clínico, tratamento médico. Ela precisa do psiquiatra, ela precisa do psicólogo, ela precisa de tratamento específico. Ah, mas e a casa espírita? A casa espírita pode dar um suporte, um tratamento paliativo. Mas não adianta dizer que a criatura que tem ideação suicida, ela vai vir no centro e vai acabar isso. Ela precisa de tratamento médico, clínico, especializado, e precisa vir à casa espírita também para ter um suporte emocional. Mas só o suporte emocional não basta, ela precisa de um tratamento, porque ela está numa crise, ela está sofrendo uma doença mental. Quem cuida de doença? É médico. E muitas vezes, né, até o Divaldinho estava comentando agora, vem a recomendação do médico, precisa internar a criatura, senão ela vai cometer suicídio. Aí a família fala, mas eu não vou internar meu filho, eu não vou internar meu marido, eu não vou internar meu irmão. Só que, se o suicídio acontece, o sentimento de culpa, ele vai invadir todos os familiares. Não tem quem fique isento disso. Quem tem casos de suicídio na família sabe do que eu estou falando. Não tem pessoa depois que não vá ter um sentimento de culpa. Dizer, mas se eu tivesse feito isso, feito aquilo, se eu tivesse dado mais atenção, se eu tivesse prestado atenção nisso, fica esse sentimento de culpa para os familiares. Então, é caso de doença? Quem trata de doença? É médico, precisa levar no médico. Falou que tem que internar para evitar aquela situação? Tem que internar. Internou, olha só. Isso quem está falando? A Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, não é o Douglas. Tratamento eficaz, saiu da crise, a ideação suicida acabou, pronto, vida que segue. O risco de suicídio pode ser eficazmente tratado e, após isso, a pessoa não estará mais em risco. A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte. A pessoa começou a falar, estou pensando em tirar minha vida, isso aqui não tem mais sentido para mim, para que viver? Muitas vezes, isso não é brincadeira. Aquele negócio, cão que ladra não morde, não se aplica aqui. A
pessoa começou a falar, minha vida não tem mais sentido, não tem mais significado, é melhor morrer. Tem que prestar atenção. Tem que começar a conversar com essa criatura sobre isso. E conversar sobre suicídio não aumenta a ideação suicida, ao contrário. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, precisa estar atento para isso. A pessoa começou a dar mostra, porque tem uns que cometem o ato e não dá mostra nenhuma, mas esses que dão mostra, que começam a lamentar, aquela mudança significativa de humor que dura muito tempo, aquele desalento com a vida, o dissabor que ela tem com a vida, precisa atuar, precisa agir, precisa socorrer. Se alguém que pensava em suicidar-se, de repente parece tranquilo, aliviado, não significa que o problema já passou. Uma pessoa que decidiu suicidar-se pode sentir-se melhor ou sentir-se aliviado simplesmente por ter tomado a decisão de se matar. Então, a criatura está falando de suicídio, está falando, de repente ela para. Ah, poxa, estamos livres. Não, preste atenção. Às vezes ela parou de falar porque agora ela tomou a decisão mesmo do que ela vai fazer. E ter tomado essa decisão parece que para ela traz algum alívio. Então, é caso de tratamento, gente. Falar sobre suicídio não aumenta o risco, muito pelo contrário. Falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. Então, a gente que é espírita, né, não tem problema nenhum se um amigo, um familiar começa com essa ideação. Amigo, você acredita na vida depois da morte? Ah, eu acredito. Tá bom. Você acredita que se matando você vai se aliviar dessa dor que você tem? Ah, então, você acha que vai piorar? Que tua vida vai prosseguir. Você acredita na vida depois da morte? E conversar com a criatura, mostrar que é o caminho mais equivocado que ela pode optar. E mais uma coisa, essa decisão é aquela que não tem retorno. Muitas coisas que a gente faz na vida, a gente erra, a hora que a gente quer reparar, a gente reconhece, arrepende, né? Volta e repara. Essa não tem jeito. Depois que você cometeu, não tem o que fazer. Né? Não tem mais o que fazer. Não tem como voltar. Aí tem que se dobrar a lei, né? Que nós transgredimos uma lei, porque tirar-se a própria vida é transgredir uma lei, e aí você tem que se acertar com a lei, não tem outro caminho para isso. Né? E vou falar uma coisa para vocês, não é porque é espírita que não comete suicídio, não. Né? Nós tivemos caso aqui na casa. Espírita que era frequentador, trabalhador da casa, passou por uma crise e, infelizmente, cometeu suicídio. Então, espiritismo ajuda, mas tratamento é essencial, é o que precisa ter também. Tá? Bom, agora vamos ver a visão espírita sobre o suicídio. Então, vamos lá. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Aí, parece, porque qual é a nossa noção de felicidade? Ter uma casa confortável, carro, dinheiro, né? Ter uma vida tranquila. Essa é a noção equivocada que a gente tem de felicidade. Então, a gente fala assim, poxa, como que alguns indivíduos que têm tudo que a gente acha que é a noção de felicidade, e, de repente, né, esse desgosto pela vida se apodera dele de uma forma que a gente não consegue explicar. Por quê? Por que será? Por que será que a depressão tem crescido tanto na vida moderna? Por que será? Estou falando da depressão porque é a primeira amostra que a criatura tem de uma doença, de um dissabor, de ver a vida cinza, não ver mais a vida colorida. O que acontece com essa criatura que entra nesse processo? Por quê? E ela parece que tem uma vida satisfatória do ponto de vista da vida material, né? Então, Kardec está perguntando isso lá em 1857. E olha só o que os espíritos falam. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, geralmente, da saciedade. Ou seja, tem tudo e não tem nada, né? Tem tudo e não tem nada. Olha só, ociosidade. Quem se pode dar o luxo da ociosidade hoje? Porque todo mundo, né, em regra, precisa trabalhar para colocar o pão na mesa, né? Falta de fé. Esse é um fator realmente extremamente importante. E essa falta de fé é interessante, né? Porque essa falta de fé, na verdade, é a falta de fé no futuro.
A criatura, quando ela comete suicídio, ela está passando por um desgosto muito grande. Mas se ela tivesse fé no futuro, pensando, olha, isso vai passar, a minha vida vai... Porque não tem alegria que é eterna, nem sofrimento que é eterno na nossa condição. Não tem. Todo sofrimento é passageiro, por mais pungente que ele possa ser. Ele é passageiro, ele vai ter um começo, vai ter um meio, vai ter um fim, ele vai acabar. E o que a gente tem que tirar do sofrimento? O entendimento. Se a gente sofrer e não aprender, não serviu para nada, a gente sofre de novo. O sofrimento, ele vem, é o bendito aguilhão para fazer a gente progredir, para fazer a gente compreender. Aí vem, geralmente, da saciedade. O que é saciedade? Está saciado, tem tudo, não precisa correr atrás de nada. Então, normalmente, essa mente ociosa e saciada, como se diz no jargão popular, oficina do diabo, né? Muito embora a gente não acredite no diabo, mas é o que a gente fala. A gente pode falar oficina dos obsessores. O que acontece? Levanta cedo, não tem nada para fazer. Chega tarde, não tem nada para fazer. À noite não tem nada para fazer. Não se ocupa com nada útil. Eu não estou falando só do trabalho, do sustento, mas com coisas úteis. A criatura vai abrindo portas do pensamento para coisas ruins. E o pensamento é vida. O pensamento é energia. A gente pensa, as coisas acontecem. E se a gente vibra numa onda negativa, a gente atrai coisas negativas. A gente atrai aquilo que a gente quer. Eu vibro positivamente, eu atraio coisas boas. Eu vibro negativamente, eu atraio coisas ruins. E pensamento, nós somos uma anteninha. A gente emite e recebe. Emite e recebe. E o que a gente emite? Vai de cada um. O que a gente recebe? Consoante aquilo que a gente emite. Né? Então, a gente precisa ter essa condição de melhorar a nossa vida com coisas boas. Muitas vezes a gente fica envolvido aí nessas redes sociais que não trazem nada, podia estar com um livro, né? Podia estar envolvido numa leitura edificante, né? Sambarcando para nós conhecimento. Né? O conhecimento, gente, é libertador. Porque o que eu estou fazendo na casa espírita agora? Estou obtendo conhecimento. Não estou passando por um problema. Tá bom, ótimo. Mas esse conhecimento que a gente está adquirindo aqui, ele vai servir de sustento para a gente na hora que a gente tiver que passar por um problema. Porque passar por problema, invariavelmente, todos nós vamos passar. Uns mais, uns menos, uns com os problemas mais graves, outros com problemas mais simples. E, às vezes, tem gente que passa por problema mais grave com mais fé, com mais coragem do que aqueles que passam por problemas mais simples. Mas por quê? Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Se o problema é nosso, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza, eu posso passar por ele. Deus é justo, Deus é bom. Ele ia me dar uma prova maior do que aquela que eu posso suportar? Se a gente tem essa fé, a gente não comete suicídio, porque eu sei que essa prova, e nós espíritos ainda sabemos, que na grande maioria das vezes, quem escolheu o gênero de prova? Nós mesmos. Aí a gente mergulha na vida material e a gente começa a desdenhar daqueles compromissos que a gente assumiu na vida espiritual. Eu vou passar por esse gênero de prova porque ele é melhor para o meu aprimoramento, para o meu aprendizado. Aí a atração da vida material fala maior, fala mais alto. E a gente começa a esquecer aqueles compromissos. E a vida cobra, não adianta. A lei de Deus tem uma coisa que ela é imutável. Ela é imutável, ela não vai mudar ao sabor dos nossos interesses. Ela é igual para todo mundo. Ou você se curva, ou você sofre. Não tem outra saída, não tem outro caminho. Então, olha só, vamos repetir. Ociosidade, saciedade, falta de fé é realmente um caldeirão fervente que abre as portas do suicídio. O homem tem direito de dispor da sua própria vida? Kardec está perguntando aí. Não, somente Deus tem esse direito. E aqui entra a questão que é bastante interessante para a gente estudar. Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Olha o que os Espíritos estão falando. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Aí Kardec fala, mas peraí, ele vai lá na 944A, olha o que ele já pergunta. Ora, mas o suicídio não é sempre voluntário?
A pessoa não tira a sua própria vida pela sua própria vontade, voluntário vem de vontade. Né? Ela não tira a sua vida pela sua própria vontade, e aí os Espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. O louco que se mata não sabe o que faz. Então, o que a gente percebe disso? Deus julga o quê? O ato ou a intenção? Deus julga a intenção da criatura. Por isso que está lá, suicídio, ato intencional. Então, esse suicídio tem que ser voluntário, premeditado. A pessoa está pensando naquilo, ela vai tirar a própria vida, porque ela idealizou aquilo. Né? Agora, a criatura que está passando por uma doença mental, que não tem a disposição do seu livre-arbítrio, ela não é considerada um suicida, segundo os Espíritos estão falando aqui para a gente. Tá? Então, olha lá, o suicídio não é sem voluntário, louco se mata, não sabe o que faz. É uma questão para a gente estudar bastante. E quem vai julgar se a criatura tinha ou não tinha esse discernimento? Não somos nós não conseguimos. Quem julga isso? Se ele era intencional, voluntário ou involuntário? Né? Quem julga isso? Só Deus, porque Ele sabe o que realmente passa dentro do nosso ser, dentro da nossa ideia. Né? Olha que Manuel Filomeno de Miranda fala nesse livro aí, ó, Loucura e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco. O suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. É o ápice de um estado de alienação. Alienação da mente, que vai se instalando sutilmente. A criatura não vai lutando contra essa instalação, aí esses desgostos da vida que todo mundo tem, esses sabores, vão afetando a criatura, de tal forma que a vida perde o prazer para ela. O candidato não pensa com equilíbrio, não se dá conta dos males que seu gesto produz naqueles que o amam. E aqui a gente tem que abrir um parênteses. Olha onde Filomeno de Miranda vai. Aquele que se mata não sabe, não tem noção do gesto que aquilo que ele vai fazer afeta aquelas criaturas que ele ama. E eu estava assistindo a um vídeo do Divaldo Pereira Franco, que é bacana, está lá no YouTube, vale a pena assistir. Ele é curtinho. E ele conta da experiência que ele teve. Né? Que a irmã dele cometeu suicídio. E ele conta o que ele queria, o que ele achava que ele podia fazer para ajudar essa irmã. Essa irmã que tinha partido por essa porta, o que ele podia fazer? E depois ele vai falar que ele resolveu, quando ele já tinha a mansão do caminho, ele resolveu fazer uma atividade dedicada à memória da irmã dele. E o que era essa atividade? Ele foi numa cidade muito pobre, que tinha uma zona do meretrício muito grande, e que muitas das prostitutas estavam lá, e os filhos debaixo da cama. Ele resolveu adotar 10 crianças daquela. Pediu autorização para as mães, levou para a casa do caminho, ninguém sabia disso, só ele que sabia a origem dessas crianças, e ele resolveu adotar essas crianças em homenagem à irmã dele que havia cometido suicídio. E depois ela comunica falando o tanto que aquilo foi benéfico para ela. E ele, nesse vídeo que ele fala, ele traz uma questão bastante legal para a gente estudar. Bom, tá bom, meu familiar cometeu suicídio, meu filho cometeu suicídio, o que eu faço agora? Porque o desespero é muito grande, o que eu faço? O que eu posso fazer em favor dele? E aí o Divaldo está falando, orar. Não tem outra coisa que a gente possa fazer em favor dessas almas que partem por essa porta dolorosa do suicídio, senão orar. Orar fervorosamente, fazer o bem e pensar nessas criaturas que são equivocadas. Porque a gente pode ter uma certeza, Deus é Pai de infinito amor, de infinita bondade. E a misericórdia divina é grandiosa. E aí o Divaldo Franco se refere a uma frase do Chico Xavier, quando ele fala que a prece de uma mãe arrebenta as portas dos céus. Olha que coisa fantástica. A prece de uma mãe arrebenta as portas do céu. Ou seja, a gente não pode mudar o destino daquele suicida. A gente não vai mudar a lei, porque a lei é imutável. Mas existe uma coisa que chama-se misericórdia divina. E ninguém é tão ruim que não tenha feito nada de bom ao desencarnar. E tudo que a criatura fez de bom vai contar em seu favor também. Né? A gente precisa pensar dessa forma também. Então, nós vamos estudar daqui a pouquinho,
Mas é interessante, a sorte da criatura que desencarna pela porta do suicídio, ela é diferente para cada um. Ela não é igual para todo mundo, a gente vai ver já já. Como perde a capacidade de discernimento, apega-se-lhe como única solução, esquecido de que o tempo equaciona sempre todos os problemas, não raro melhor do que a precipitação. Então, olha lá, a criatura está sofrendo, esquece que o tempo vai equacionar, que nenhum sofrimento é eterno, e aí ela apressa-se através da precipitação do suicídio. A pressa nervosa por fugir, o desespero que se instala no íntimo empurra o enfermo para a saída sem retorno. Olha lá, saída sem retorno, porque essa, a hora que ele foi, não dá mais para voltar. Essa aí é uma outra questão bastante interessante. Como Kardec era inteligente, né? Olha as coisas que ele vai perguntar, gente. Isso aqui nós não tínhamos Nosso Lar, né? Não tinha o livro Nosso Lar, que é 1857, antes, né? O homem que perece como vítima do abuso das paixões, que, como sabe, deve abreviar o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio. Aí eu pus uns vícios aí, ó, cigarro, bebida, droga. A criatura sabe que aquilo faz mal, mas ela não tem mais vontade de vencer, de resistir, porque o hábito transformou em verdadeiras necessidades físicas. Essa criatura, Kardec está perguntando, ela comete suicídio? Ela retorna? Porque se eu agrido o meu corpo físico, provavelmente ele não vai durar o tempo que ele precisava, conforme o meu plano reencarnatório. Muitas vezes eu volto antes, né? E aí eu volto antes. Se eu voltei antes do tempo que estava pré-determinado para mim, eu sou suicida? E olha lá, é um suicídio moral. Olha que coisa. Não compreendeis que o homem, neste caso, olha o que os Espíritos estão falando, é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade. E, além disso, esquecimento de Deus. Os Espíritos agora são firmes, né? Olha, até assusta a gente. Olha, é um suicídio moral. Não compreendes que o homem, nesse caso, é duplamente culpado? Duplamente culpado. Por quê? Porque ele podia resistir, ele podia mudar a vida dele. Só fazer o quê? Empregar a vontade, que é a maior potencialidade da nossa alma. Olha só, os Espíritos nos falam, em outra questão de O Livro dos Espíritos, que não tem arrastamento irresistível ao mal. Arrastamento, sim, irresistível, não. Por quê? Porque a nossa vontade, em qualquer momento, ela é suficiente para conjurar o mal. É só colocar a nossa vontade em favor de um objetivo. Eu vou deixar de fumar. Ah, mas eu não consigo sozinho. Procura ajuda médica. Eu vou deixar de beber. Eu vou procurar. E aqui a gente falando dos excessos, né, gente? Dos excessos. Os excessos, a gente precisa ter vida em equilíbrio. Os excessos que nos levam a essas dores, a gente tem que tentar buscar e combater quanto antes. Olha lá, falta de coragem, bestialidade e esquecimento de Deus. Então, a criatura é duplamente culpável. Então, a gente precisa pensar nesse suicídio moral aí também, né? E aí a gente tem o exemplo do livro Nosso Lar, que é o André Luiz, que ele, quando volta para a vida espiritual, ele está no umbral e ele fala, você é um suicida. Ele fala, mas como? Eu sou suicida? Eu não tirei minha própria vida. Eu não tirei minha vida intencionalmente. Não, você é um suicida involuntário porque não cuidou do corpo físico como deveria fazê-lo. E também a gente está falando aí dos vícios, mas tem um outro que é grave. Tem até uma historinha que conta Humberto de Campos, né, do Belarmino Bicas, que o sujeito também desencarnou muito antes do tempo, porque ele era nervosinho, ele era irritadinho, tudo deixava ele nervosinho. Ele é uma historinha super legal, que lá, agora, da vida espiritual, ele vai contando quantas vezes ele se irritou com o garçom, quantas vezes ele se irritou com os amigos de trabalho, quantas vezes ele se irritou com a esposa, né? Essa é bastante, né? A esposa irrita. Né? Esse Belarmino Bicas que está falando, não sou eu, Márcia. Então, ele vai contando, briga com o vizinho, briga com não sei quem, e aquilo foi trazendo para aquele o quê?
foi contaminando o seu organismo, de modo que ele também desencarna antecipadamente e volta como um suicida involuntário para a vida espiritual. Ele pede para Humberto Campos, conta a minha história para os nervosinhos lá da Terra saber, para eles se acalmarem, para eles terem mais paz, mais harmonia, né? Mais paciência, que é o tema de sempre, né, Edvaldinho? Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Olha, essa pergunta é fantástica. O que acontece geralmente? O que acontece para o espírito? Então, eu falei lá da igreja, eu falei dos evangélicos, e para o espírita? O que acontece com o espírito do suicida? E muita gente que lê o livro Memórias de um Suicida vai falar assim, ele vai para o Vale do Suicida. Mas será que isso é verdade? Será que todos os suicidas invariavelmente irão para o Vale dos Suicidas? Olha só, vamos ver. As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas em todos os casos. Elas são sempre relativas às causas que o produziram. Ou seja, olha os espíritos falando de forma muito clara. Não há penalidades fixadas. E essas penalidades, elas variam do quê? De acordo com a intenção e a causa que levou a criatura a cometer o suicídio. O que eles falaram lá embaixo, que a gente estudou na outra questão? Os loucos que se matam não sabem o que fazem. Será que o louco que se mata, que não sabe o que faz, tem a mesma sorte de alguém que premeditou, que pensou, falou, não, daqui 2 dias eu vou me matar, porque eu não aguento mais essa situação financeira que eu estou passando, essa miséria, eu vou me matar. Será que é a mesma sorte? Né? Então, são questões que a gente precisa enfrentar. São questões que aqui eles estão falando, não há penalidades fixadas. Mas olha só que coisa interessante, tem um sentimento que é igual para todos os suicidas, que é a decepção. Qual é a decepção? O desapontamento. Por quê? Porque, normalmente, quando ele é voluntário, o que a criatura está pensando quando ela vai se suicidar? Ela fala assim, eu me mato, depois disso, acabou meu sofrimento. Acabou, eu me livrei desse sofrimento que a vida está me impondo. Pronto. Aí acabou. E é um desapontamento tão grande, porque ela vai ver que ela se matou e a vida não acabou, a vida continuou. E o sofrimento dela, em regra, é mais pungente do que aquele que a fez cometer o suicídio. Esse é o desapontamento. Porque ela vai ver que ela não resolveu nenhum sofrimento e ela agravou a sua situação. Então, esse sentimento de desapontamento, esse é comum para todos os suicidas. De resto, olha lá, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias, do livre-arbítrio, da livre manifestação do pensamento, da intenção. E isso só quem sabe, meus irmãos, é Deus. Alguns espiam sua falta imediatamente. Olha que coisa interessante. Já espiam a falta imediatamente. E que jeito que espia a falta? Reencarnando. Reencarna imediatamente. Outros numa nova existência, que será pior que aquela cujo curso interrompeu. Então, pode ser uma imediata, pode ser uma no futuro, até que ela esteja preparada para o retorno. E aí, olha lá, ela vai, em regra, né, ser pior que aquela cujo curso interromperam. Por quê? Porque ela normalmente vai ter que passar novamente por aquele gênero de provas para não sucumbir mais, para não cometer o suicídio mais. A Maísa, né, que é uma estudiosa do espiritismo, ela está contando de um caso que o espírito reencarnou 10 vezes ele cometeu suicídio. Na 11ª, que os pais eram espíritas, e vem uma informação. Essa criança, ela veio sem braço. Ela está tentando ainda se matar, porque quando ela vê a água, ela vai rastejando, porque ela quer pular na água. Fiquem de olho. Aí mandaram a notícia, os pais ficaram de olho, e aí foi quando ela, daí uns 5, 6 anos, ela desencarnou normalmente e conseguiu se livrar daquele peso de cometer o suicídio reiteradamente. Então, a criatura vai passar de novo por aquele mesmo gênero de provas. E ela vai ter que se sustentar, ela vai ter que
aguentar aquele gênero de prova e não sucumbir, né? É da lei. Aí vem, como prevenir o suicídio? E vem de Manuel Filomeno de Miranda também nos mostrando o que fazer, né? Porque se é um ato que não tem volta, pelo menos para a vida terrena, o que é o grande segredo? Tentar evitar que ele ocorra, prevenir o suicídio. E aí, Manuel Filomeno de Miranda está nos dando uma receitinha muito eficiente para a gente entender o que a gente tem que fazer para ajudar as pessoas a não cometer suicídio, para nós também não cometermos suicídio. Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio. Dialogar é gastar um tempinho nosso, não é perder, é investir. Já pensou se a gente consegue evitar que um amigo, que um familiar cometa o suicídio? Olha que coisa boa, que caridade que a gente fez, né? Então, olha lá, dialogar com bondade, com paciência, realmente interessado no problema da criatura que está passando por um dissabor muito grande que o leva a pensar em suicídio, né? Tentar demovê-lo daquela ideia, mostrando que o sofrimento é passageiro, que a vida tem as suas belezas, que tem gente que sofre muito mais que nós e está sorrindo, né? Está enfrentando a vida com muito mais coragem, né? Destruir aquela ideia do materialismo. O materialismo é terrível, porque o materialismo é aquela ideia de que a gente morre, tudo acaba, não tem mais nada. E muitas vezes a pessoa que se suicida ela é materialista. Daí, o desapontamento dela ser maior, porque ela acha que o materialista não é o apego à vida material. O materialista é aquele que acredita que morreu, acabou tudo, não tem mais vida depois da morte. Então, muitas pessoas que não têm religião, porque as religiões são espiritualistas, não são materialistas, elas acreditam que se ela se matar, acaba o problema, porque não tem vida depois da morte. Aí é um outro desapontamento muito mais ferrenho. Então a gente pode mostrar, existe vida depois da morte, Deus é justo, Deus é Pai. Trazer para a casa espírita, convidá-la para vir para cá. A gente é espírita e às vezes a gente não convida as pessoas que estão equivocadas a vir para cá. Ah, deixa que uma hora ela desperta. A gente pode ajudar. Ela pode despertar antes. A casa espírita é tão boa. O que a gente aprende aqui só traz coisas boas para a nossa vida. A gente aprende a enxergar a vida por outro ângulo. A gente pode sofrer? Pode, mas não que a gente goste de sofrer. A gente sofre com consciência, a gente sofre com a cabeça erguida, na certeza de que esse sofrimento é passageiro e ele vai deixar um aprendizado para a gente. Nós vamos nos acertar com a lei, a gente vai voltar mais leve para a vida espiritual, porque é uma dor a menos que a gente venceu e deixou para trás. Então a gente precisa disseminar essas ideias para aqueles que são caros ao nosso coração. Não estou dizendo aqui que a gente tem que impor a nossa fé a ninguém, mas se a gente tiver essa oportunidade de falar sobre a nossa religião, sobre a nossa crença, com bastante eficiência, né, sem querer impor à vontade, eu acho que isso é bastante eficaz também. Sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo enquanto o problema altera a sua configuração. Ou seja, amigo, calma, respira, né? Semana passada, a moça que trabalha no meu escritório entrou na minha sala, fechou a porta, ela estava desesperada, porque a mãe está com um tumor, um câncer muito agressivo, e ela tinha ido com a mãe no médico um dia antes, e o médico havia, como se diz na linguagem aí, desenganado a mãe dela, ou seja, falado, ó, agora é só tratamento paliativo. E ela perdeu o chão, como se aquilo fosse a pior, ela falou, a pior notícia que já tive na minha vida, está grávida. E aí, pelo que eu percebi, não tem religião. Aí, o que eu faço? Estou desesperado. Eu perdi o chão, eu queria estar no lugar da minha mãe. Por que Deus não me leva em vez de levar minha mãe? A minha vida sem minha mãe não é nada, eu não vou conseguir, eu sou fraca. Ela falava desse jeito para mim. E aí eu fui falando, não, você não é fraca, Deus não coloca fardo pesado em ombro fraco, você está passando o que você tem, a morte é um afastamento temporário, você não ama sua mãe? Você vai se encontrar com ela. Aqueles que se amam nunca se distanciam. Esse amor, pensa que ela foi fazer uma viagem, você vai encontrar com ela depois, a hora que ela desencarnar.
E aí a gente vai conversando, explicando. Mas o Douglas, mas para onde que ela vai? Para onde que ela vai depois que ela morrer? Eu falei, sua mãe é boa? Minha mãe é uma pessoa ótima, nunca fez um mal para ninguém. Então, pode ter certeza, ela vai para um lugar bom. Mas a gente sempre erra, a gente é humano, né? Às vezes ela cometeu algum erro. Olha, ela me perguntando. Às vezes eu falei, mas Deus é misericordioso e Ele sabe que a gente erra. Quando um filho erra, o que a gente faz? Fica com ódio dele ou corrige e continua amando? Não, corrige e continua amando. Então, Deus corrige e continua amando, não vai deixar de amar ninguém. Então, a gente, às vezes, precisa, né, falar da nossa fé, da nossa religião, da coragem que a gente tem para enfrentar os problemas, até para servir de arquétipo para aqueles que estão passando por esse desespero. Evitar oferecer bases ilusórias para as esperanças fugazes que o tempo desmancha. Ou dizer, a criatura está com uma dor atroz, e a dor dela é forte, para nós pode não ser. Fica tranquila que isso passa. Não, isso é base ilusória. Olha, tenha coragem, enfrente o seu problema. Deus está por você, Deus está olhando, Deus está sendo misericordioso, está te ajudando, os espíritos estão te ajudando. Né? Mas dizer que o problema vai passar num passo de mágica não adianta. Estimular a valorização pessoal. Ela falava para mim, mas eu não tenho força para isso. Lógico que você tem. Você tem valor, todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem realmente coisas boas, todo mundo tem a sua força, a sua dedicação. Acender uma luz no túnel do seu desespero, entre outros recursos, constitui terapia preventiva. O que é acender essa luz no fim do túnel? É convencê-la de que tem criaturas que estão passando pelo mesmo problema, tem criaturas que estão passando por dores maiores, mais pungentes, e que estão enfrentando de cabeça erguida, com coragem, essa fé em Deus, na vida futura. É assim que a gente vai ajudando essas criaturas. Que se fortalecerá no exercício, aí, casa espírita entra aí também, exercício da oração, leituras otimistas, espirituais, nos passes, no uso da água fluidificada, aí entra o papel da casa espírita também para ajudar essas criaturas. Eu me lembro que, na última palestra que eu fiz aqui, Divaldir, sobre suicídio, a hora que eu acabei a palestra, veio uma senhora conversar comigo ali fora. E ela falou assim para mim, Douglas, eu não sei o que me mandou aqui na casa espírita hoje, porque eu ia cometer o suicídio. Eu já tentei umas 3 vezes, não consegui, e essa semana eu estava disposta a cometer o suicídio. Acho que foi Deus que me mandou aqui nessa casa, porque hoje, ouvindo o que você expôs aí, eu estou consciente que eu não posso fazer isso. Então, vejam, meus irmãos, como é importante o papel da casa espírita, da gente conversar, da gente falar da nossa crença, da nossa realidade, com clareza, né, com eficiência, e a gente pode, muitas vezes, tirar as pessoas dessa ideia de cometer esse desatino que é tirar a própria vida. Né? É um ato que o arrependimento só pode ser tardio, ele nunca vai ser eficaz, e que traz muito sofrimento para as criaturas, para aqueles que vão, para aqueles que ficam. Né? Então, meus irmãos, que nós possamos orar em favor daqueles que partiram por essa porta do suicídio, para que eles encontrem a luz, a paz e a misericórdia divina possa recair sobre eles. Muita paz a todos e uma boa noite.